Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre Gladiador 2, um filme que sinceramente me pegou de surpresa quando foi anunciado. Eu não esperava uma continuação, já que o protagonista morreu, né? Mas como é baseado nas histórias do grande Império de Roma, né? Então tem material para explorar, mas eu não esperava uma continuação. E depois de tantos anos, eles anunciaram uma continuação. Bom, vou falar um pequeno resumo em relação ao filme, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. O filme começa já mostrando uma cena incrível de efeitos especiais em relação a um cerco, um ataque, né, de Roma a uma cidade, na qual temos Lúcio, que agora é um rapaz já com seus 20, 27, 20 anos, que tem uma esposa e está na linha de frente para proteger a cidade. E temos o general, que eu esqueci o nome, ele que era muito do Máximos, né? Era o general que seguia Máximos, atacando a cidade, na qual Lúcio ele vê a esposa dele sendo morta por esse general, mas é uma guerra, né? Então, obviamente, tem que ter isso. Então, tem uma cena lá meio mística, assim, em relação ao outro lado, né? Mostra ele, como teve no primeiro filme antecessor, né? Mostrava algumas cenas que mostravam o Máximos vendo a família dele no outro lado, né? Do pós-morte, né? Aí ele vê a esposa dele subindo no barco do Caronte, né? Eu acho, o barqueiro. Aí ele acorda, ele se encontra dentro de uma caravana de escravos indo para Roma. Chegando lá, nos mostrado mais detalhes em relação a que período de Roma eles estavam. Como pessoas como vocês, alguns podem conhecer a história de Roma, ou da queda de Roma, começou com grandes fomes, escassez, porque o império ele estava em expansão. Então era um império que estava sempre expandindo e conseguindo novos recursos. Eles saqueavam a cidade e traziam recursos para Roma. E ela estava se expandindo, o Senado e tudo. Só que quanto mais o império aumentava, mais a fome, houve uma grande seca e a fome, doenças, peste, essas coisas estavam assolando Roma. E também, quem estudou um pouco sobre a história, os canos que levavam água para o consumo lá em Roma, no Império, era de chumbo, era revestido de chumbo. E o chumbo, como todos vocês sabem, quem estudou, sabe que o chumbo ele causa alucinação no cérebro e distúrbios mentais ao chumbo ao ser ingerido. Isso diz que também foi um dos fatores que levou à queda de Roma. E nesse filme é abordar justamente o momento na qual o Império para de se expandir. O final desse filme é exatamente quando o Império para de se expandir e ele se estabiliza. Acabam os grandes invasões. E isso faz os outros povos, né, começar a ver a Roma como um império, não como mais um império, mas sim como um império em ruínas. Então eles começam a invadir e tudo, e assim saindo do foco da história, né? Então, nesse filme, ele é levado lá como Lúcius, mas ele é colocado, ele não fala o nome dele. Aí o exército lá leva ele justamente para ser um gladiador, para lutar. E tem um pouco de coisa assim, porque é repetida a mesma história. Ele vai querer ser gladiador para poder matar o general lá que matou a esposa dele. Só que quando Máximos morreu, logo em seguida a rainha pegou Lúcio e colocou em cima do cavalo e tirou ele de Roma, porque ele era o próximo sucessor na linha de sucessão ao Império, né, o trono lá. Então ele foi embora, foi levado embora, e lá ele cresceu. E aí foi várias pessoas sumindo, inclusive aí foi os gêmeos, os dois gêmeos, os dois imperadores, na qual um tinha um pouco de problemas mentais e o outro era meio temperamental. E mostra eles andam todo, né, com roupa branca e ouro, né, aquele estilo mesmo. E nesse filme é também mostrado, investiram bastante nos efeitos especiais, né, efeitos práticos no CGI, né. Tem uma cena lá que é a luta contra babuínos, que inclusive não tinha esse tipo de luta com animais, tinha às vezes com leões ou coisa, mas não com esse tipo de animais. Aí tem a luta lá, o Lucius consegue derrotar lá e ele já
sobe assim e se torna famoso, né? Aí tem a luta dos barcos. Tem a luta dos barcos, é uma cena bem muito legal. Que acontece a... Que, inclusive eu achava que era mentira, sinceramente. Eu achava que era mentira aquele negócio de barcos, tubarões, a luta. Só que não, eu pesquisei e realmente existia aquelas lutas. Era lutas marítimas, guerras marítimas. Eles encenavam as guerras e tinha isso. Só que tudo isso acabou quando como vocês podem ver, se vocês pesquisarem no Google ou qualquer outra coisa de pesquisa, vai ver que o Coliseu lá, ele tem várias, ele não é um canto plano assim, é mais cheio de câmaras embaixo. E foi essas câmaras, através dessas câmaras que faziam embaixo, que eram onde os escravos ou os gladiadores ficavam. Então não poderiam mais fazer essas lutas de barco, foram cancelados, porque alagava lá embaixo, então foram cancelados. E os gladiadores que vocês vê nos filmes, eles são humilhados, eles morrem, eles se matam. Na vida real é um pouco diferente, tá, em relação a isso, tá? Por quê? Porque os gladiadores, veja bem, eram outras épocas, mas continua ao decorrer dos anos, continua igual quando tem o luta de UFC, MMA. Você não quer que o seu lutador que você investiu, você comprou, que lá os gladiadores eram comprados para lutar e ganhavam dinheiro em cima de apostas. Eles apostavam. Ou seja, você não queria perder o gladiador que você comprou simplesmente numa luta. Não. Eles tinham pessoas que, assim como tem esportes hoje em dia, era uma grande honra ir para o Coliseu lá. E as pessoas, os homens, decidiam ir ser gladiador. Porque ao subir de cargo e ser conhecido, ele poderia ganhar liberdade e um lugar às pessoas grandes ali. Então não é aquilo que é mostrado no filme, né? Como eu já estudei bastante história em relação a Roma e tudo, eu não gostei muito assim em relação a como eles retratam as cenas, né? Eles exageram muito. Então acontece que os dois imperadores, eles decidem que vão continuar as expansões. Só que o general que servia Máximos, ele não concorda com isso e ele decide, assim como o primeiro filme, decide dar um golpe militar. Ele tem mais de 5 mil homens próximo de Roma, da capital de Roma, e Roma tem mais de 6 mil, tem não sei quantos mil soldados. Então vai acontecer uma guerra. Então ele decide, só que ele consegue ser capturado e ser executado lá diante no show lá das lutas, né, na arena. Só que ele, antes disso, ele se concilia, né, ele pede perdão e tudo ao Lúcio, e assim acontece que dá um conflito lá, uma guerra, uma luta lá, uma guerra lá. Aí o cara lá, eu não sei o nome dele, é um general, tô deixando, não vou contar tudo também, porque vocês vão assistir, vocês vão ter o quê, né? Então tô cortando por partes, falando por partes. Então se você estiver gostando desse vídeo aí, puder deixar já aquele like, se inscrever. Eu não tô falando o filme todo, entendeu? Eu tô indo por partes. Aí no final acontece uma guerra, aí os exércitos, tudo fica entre um exército do rebelde, né, que quer uma Roma renovada, né, uma nova Roma, e tem o outro que quer uma Roma de expansão, né. Aí decidem, tanto Lúcio, que é como ele ali é o herdeiro, e o cara que tinha assumido após a morte dos dois gêmeos. Aí luta, aí o Lúcio consegue derrotar ele e acaba assim, acaba com um final bom assim e tudo. Eles se conciliando com a mãe dele, né, até ela ser morta, né. Só que quem conhece as histórias sabe que dali para frente foi só ladeira abaixo. O Império ruiu, ele parou de se expandir, os hunos e outros povos lá, os persas, tudo invadiram e por aí foi diante. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, espero que me perdoe. Sinto muito, assim, em relação... ainda não aprendi a me expressar ou narrar bem os filmes que eu assisto, então espero que vocês considerem. Então, é isso. Eu sou o Diogo.